Graça e paz, queridos. Estamos, vivenciando esse novo ano, mas nós estamos continuando, a nossa série de estudos, que começamos agora no finalzinho aí de dezembro, que é uma vida centrada em Cristo, uma vida cristã genuína. Hoje eu quero estar comentando com os irmãos o texto de Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de número 15 até o número 18. Então, capítulo de Colossenses, do 15 ao 18. Paulo diz assim a esses irmãos da igreja ali em Colossos: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, nesse nosso estudo de hoje, como nós estamos falando que nós temos que ter uma vida centrada em Cristo, para que tenhamos esta vida centrada em Cristo, precisamos entender a supremacia de Cristo. Ou seja, Cristo tem uma autoridade superior, inquestionável, em relação a qualquer coisa que você puder imaginar. Então, nos versículos de 15 a 18 aqui que nós lemos, o foco estava em Deus, nos primeiros versículos que nós lemos do capítulo 1, mas agora, nesses versículos 15 a 18, o foco é a pessoa de Jesus. Então aqui nós temos uma descrição da obra de Cristo, aquilo que o Senhor ele fez por nós. Então, para que nós possamos, diz um autor, conhecer o que é falso, nós precisamos investir muito tempo com aquilo que é verdadeiro. Quando nós passamos muito tempo, então, com aquilo que é verdadeiro, ao nos depararmos com uma falsificação, logo vai ficar nítido que aquilo que nós temos não é real, não é o original. Então, para que nós possamos ter essa vida centrada em Cristo, eu preciso entender, primeiro, quem é Jesus em relação a Deus. Nós temos muitas vezes confusões em relação a isso. Não é só uma questão de teologia, mas é uma questão realmente de nós reconhecermos e sabermos quem é Jesus, quem é Deus, quem é Jesus em relação à criação, quem é Jesus em relação à questão da igreja. Então nós precisamos ter isto em mente, aquilo que o Senhor fez e continua a fazer por nós. Então, nesse texto de hoje, eu quero trabalhar essa ideia, que Jesus Cristo realmente, Ele é Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo tenta passar para esta igreja. Então, no primeiro versículo que nós lemos, aí o versículo 15 diz: Este, no caso aqui Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, a primeira ideia aqui que nós queremos deixar claro, aqui ele é a imagem, a ideia aqui que nós podemos ter duas interpretações da palavra grega, não apenas aqui da palavra em português, mas da palavra grega. A primeira delas é a representação. Então poderíamos dizer que então Jesus ele é uma representação de Deus. Só que, na verdade, a palavra eikon aqui significa assim, ele é uma expressão suficiente, é uma manifestação. Então, na verdade, não é apenas uma imagem, mas é a manifestação do próprio Deus. É Deus se mostrando, é Deus se revelando. Então, para nós, Jesus, ele é Deus.
Deus que se revela, Deus que se mostra. E o Espírito Santo é Deus que passa a viver em nós. Então, uma compreensão da Trindade excelsa se faz necessário para que nós tenhamos uma vida centrada em Cristo. Também, uma outra expressão, nós encontramos ali no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, onde o escritor de Hebreus diz que Jesus ele é uma expressão exata. Ele a palavra aqui, expressão, é caráter, que tem o sentido assim de um anel real sendo colocado sobre uma cera e ele traz a imagem idêntica daquele anel. Então, Jesus ele é a imagem perfeita de Deus. Jesus ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que é Deus conosco. Né? Então, a partir do momento que nós entendemos que Jesus é Deus e Ele está conosco, por que isso se faz necessário? Porque aqui diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Uma outra palavra que nós queremos trabalhar é essa ideia de o primogênito. A ideia aqui de primogênito não significa que ele é primeiro e que ele é criado. Aqui quando se fala, nós temos que entender essa mentalidade judaica ou grega. Aqui Paulo, como um judeu, ele está dizendo a ideia de primogênito é uma questão de autoridade, ou seja, ele tem autoridade sobre toda a criação. Então, porque ele é Deus, ele tem essa autoridade. Então, Paulo está dizendo para nós aqui, assim como na história dos patriarcas, nós temos lá a ideia, por exemplo, Esaú era o primogênito, quer dizer, ele tinha todo o direito, toda a autoridade, enfim, mas depois ele barganhou com o seu irmão através de um prato de lentilha e acabou cedendo a sua primogenitura. Então a primogenitura não é ser gerado primeiro, mas é autoridade, é sinal de que ele é herdeiro de todas as coisas, que tudo pertence a ele. Então Jesus ele é esta imagem do Deus invisível. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus. Moisés quis ver a glória de Deus, mas o que ele pôde ver foi um relance apenas, da glória de Deus. Ele não pôde ver toda a glória de Deus. Agora nós podemos ver a glória de Deus em Cristo sendo manifesta. E mais do que isso, nós podemos ter a glória de Deus em nós através do Espírito Santo. Como eu falei, Jesus, como primogênito, tem a ideia de que ele é o governante, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, por que isso era importante? Primeiro, porque algumas pessoas diziam que Jesus não era Deus, que Jesus ele era apenas um representante, ou de que Jesus ele era uma criatura, uma criação de Deus. Essas heresias iam passando ali de momento a momento. Por isso, Jesus, quando ele indaga os seus discípulos, ele diz assim, olha, o que os outros dizem a meu respeito? Então, alguns começam a dizer, olha, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, tal. Mas aí, então Jesus muda um pouco o foco da pergunta e diz assim, e vocês? Para vocês, o que eu sou? Então, Pedro, tendo uma revelação, diz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és aquele que veio para tornar realidade a presença do Reino. Então, nós precisamos, para ter uma vida centrada em Cristo, saber quem é Cristo, saber o que Ele fez e o que Ele tem feito até agora. Uma das coisas, como eu disse, dos gnósticos, eles tinham uma imagem irreal de Deus, eles tinham uma imagem irreal de Jesus. Então, por exemplo, tinha o arianismo é uma heresia de Arius, que era um personagem ali da época. Ele diz que Cristo foi criado, logo ele não é eterno. Então perceba isso, se Cristo ele é criado, então
Paulo vai dizer assim, então, pera um pouco, se ele não é Deus, se ele não morreu, se ele não ressuscitou, Paulo diz, é inútil a nossa fé, é inútil a nossa pregação, ou seja, nada disso tem razão de ser. Né? Mas perceba uma coisa, desde o início da caminhada, as pessoas tentam desacreditar Jesus, tentam tirar o foco de quem realmente é Jesus. Algumas pessoas até o aceitam como um bom professor, um bom mestre, um homem de uma moral elevada, de uma sabedoria sem igual, mas para nós, Jesus é Deus. Ele é o primogênito, ele tem o direito da herança. Uma outra coisa aqui que também nos chama a atenção é quando diz no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, aqui o autor, no caso Paulo, ele está nos dizendo assim que Jesus, ele também é o Criador, porque ele é Deus. E tudo que ele fez é bom. Por que isso nos chama a atenção? Porque, novamente, né, os gnósticos, eles tinham uma ideia de que toda a matéria é má, toda a criação é má, tudo aquilo que nós vemos, tocamos, enfim, não era uma realidade superior, era uma realidade inferior. Mas aí Paulo vai dizer assim, não é, porque todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Tudo foi criado, tudo foi estabelecido. Agora, realmente, se nós entendermos ali, segundo o texto de Gênesis, capítulo 3, no verso 17, nos diz o seguinte, né? Quando o Senhor trata com o primeiro casal, então ele diz, olha, para Adão, Adão, maldita é a terra por causa de ti. Então perceba aqui que, na verdade, tudo que Deus criou é bom, mas por causa do pecado do ser humano, a terra se tornou maldita. Ela não era maldita, mas se tornou. Então, aí o Senhor fala, olha, com o suor do teu rosto comerás, a terra produzirá espinhos e abrolhos, enfim, tantas coisas. Perceba, é a mesma ideia do primeiro versículo de Gênesis, quando diz assim que a terra, ela se tornou também sem forma e vazia. Isso por causa da transgressão do inimigo que quis usurpar o lugar do Senhor. Então, quando nós entendemos que tudo foi criado pelo Senhor, e o apóstolo Paulo, dizendo ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele diz o seguinte, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, por que há esse gemer da criação? Porque, infelizmente, a criação também ela está sujeita à questão do pecado. Por isso, quando o Senhor retornar e nós cremos na segunda vinda de Cristo, diz que essa terra, os elementos ardendo em fogo se desfarão e Deus fará tudo novo, tudo será transformado. Então, nós precisamos ter isso em nossas vidas, né? Um ensinamento correto de quem é Cristo. Embora Jesus ele viveu uma vida simples, embora ele mesmo diz que ele não tinha aonde reclinar a cabeça, mas nós temos que entender que Jesus ele é 100% Deus, 100% humano. Ele tomou a forma humana. Ele não apenas fingiu ser humano, mas ele se tornou realmente um ser humano. Uma outra ideia que nós queremos trabalhar ainda aí no versículo 16, quando diz que ele criou todas as coisas, há uma ideia aqui, as visíveis e as invisíveis. Então, será que nós entendemos que nós, como cristãos, nós temos possibilidade de vivermos e entendermos o sobrenatural de Deus?
nós podemos ter a mente de Cristo, nós podemos ter a sabedoria que vem dos altos céus e assim entender que a vida não é apenas o que nós estamos vendo, porque o Senhor criou as coisas visíveis e as invisíveis. Isso diz a ideia de que realmente Deus está em Cristo, Cristo está em Deus, e nós, através do Espírito Santo, temos a presença da Trindade dentro de nós. Então Jesus, ele criou todas as coisas, todo o universo, como diz ali um pouquinho mais para frente, no versículo 9 do capítulo 2, Paulo vai dar uma ênfase quando diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o mistério, mas é um mistério que nós aceitamos pela fé, de que Deus está em Cristo e em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E quando eu estava lendo essa palavra invisível, no grego, não é só uma ideia daquilo que eu não posso ver, mas também ele traz uma ideia daquilo que passa desapercebido. Então, muitas vezes nós estamos desapercebidos de que existem tronos, potestades, há um mundo espiritual e que tudo foi criado por Ele. Por isso, tudo isso deve redundar em glória para Cristo Jesus. Lembrando que aqui, o primogênito, novamente eu quero enfatizar isso, é aquele que tem o direito sobre a herança. E ainda um outro ponto, que nós deixamos claro aqui, ainda no versículo 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Jesus Cristo, ele é o começo, meio e fim. Tudo ele foi criado por ele e tudo é criado para ele. Então, para nós desfrutarmos e termos esta vida plena, nós precisamos estar nele. A nossa vida precisa ser uma vida centrada em Cristo. O escritor de Hebreus, falando de uma forma um pouco diferente, mas dando uma ideia parecida, ele diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, se Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós temos que entender, nós estamos tratando com Jesus, que é Deus, que é o Criador, que criou coisas visíveis e invisíveis, que ele é de eternidade, a eternidade ele é Deus, ou seja, Jesus já existia antes de tudo e ele continuará existindo se crermos ou não crermos. Ele mesmo disse para os fariseus, era uma coisa talvez até muito difícil deles entenderem, como ainda o é para nós nesses dias. Quando em João 8, versículo 58, Jesus diz: antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, Jesus ele é antes de todas as coisas. Então, as mãos do Senhor que criou todas as coisas. Aí, um outro ponto que eu quero enfatizar, se nós cremos realmente que o Senhor criou todas as coisas, no versículo 17 desse texto, ele diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, não só o Senhor cria todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas. O domínio, como diz ali o livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, quando vem a ideia de que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e diz assim que o domínio estará sobre os seus ombros, significa realmente que o Senhor, ele sustenta esse universo, ele sustenta essa terra, ele sustenta todas as coisas. Vai passar céus e terras, mas a sua palavra não passará. E isso tem que trazer um conforto para nós. Se nossa vida está centrada em Cristo,
nossa vida então está segura nas mãos de Deus. Lembrando sempre uma ideia que temos passado a mão de Deus, as mãos de Deus são mais fortes do que as nossas, as mãos de Deus são maiores do que as nossas. E há uma canção um pouco mais moderna, onde o título da música é Emanuel, que é Deus conosco. Mas o que me chama a atenção nessa canção é que chega uma parte, o autor lá, o compositor, ele diz assim: as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. Então, quando nós temos uma vida centrada em Cristo, nós entendemos que o Senhor não só tem o controle ou o domínio sobre todo o universo, mas Ele é aquele que sustenta o nosso coração, Ele que sustenta os nossos passos para que possamos não tropeçar, Ele que sustenta e nos dá um fôlego, é Ele que nos ajuda a manter o foco. A palavra foco, ela tem uma interpretação interessante que é manter o fogo aceso. Então muitas vezes nós perdemos o foco, porque nós deixamos o amor de Deus esfriar em nós, deixamos a presença de Deus esfriar em nós. Então, nesse texto, no versículo 17, nós vemos Jesus, Ele criou todas as coisas, Ele herdou todas as coisas, Ele existia antes de todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas através do seu poder. Então, a ideia daqui de sustentar, embora não seja a mesma palavra no grego, Paulo ele vai falar no capítulo 4, verso 13 de Filipenses, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo assim, olha, eu posso todas as coisas quando eu sou revestido com o poder de Cristo. E qual é o poder de Cristo? É o poder que sustenta o universo. É o poder que criou todas as coisas. É o poder que sustenta todas as coisas. Então perceba a importância de nós conhecermos realmente aquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós. As mãos que sustentam o universo. É as mãos que sustentam todas as coisas e é as mãos que sustentam a nossa vida na nossa caminhada a cada instante. O Senhor, Ele criou o mundo, mas Ele não abandonou o mundo. Alguns até dizem, né, que Deus criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Nós não cremos nisso, nós cremos no Deus que realmente se manifesta através da sua criação e Ele continua sustentando este mundo, através da sua graça, através do seu amor. Há uma canção que diz assim, né, essa canção, né, que eu falei, Emanuel, fala assim, Deus conosco, Deus sempre presente. Então, uma das coisas que eu tenho que ter clareza, quando a minha vida está centrada em Cristo, que eu possa realmente entender que Deus, Ele é um Deus presente. Eu já tenho falado um pouco, um amigo de John Newton. John Newton foi um pastor, um compositor de músicas, de hinos evangélicos, e ele tinha um amigo chamado Cooper, e Cooper também, embora enfrentasse muitos problemas, pois ele tinha uma depressão gravíssima, e em alguns momentos até ele tentou tirar a sua própria vida, mas um dos seus hinos, né, que Cooper escreveu, ele diz assim que não julgue Deus pelo seu sentir, porque o nosso sentir é falho, o nosso coração é falho. E nesse hino ele fala como Deus se manifesta de maneira muitas vezes misteriosa, mas Deus se manifesta, Deus se revela. Eu posso não estar entendendo o caminhar, o agir de Deus, mas Deus está trabalhando em todas as coisas. E aí então, no versículo 18, Paulo vai dizer, Ele
é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, novamente, o primogênito de entre os mortos, ou seja, aquele que tem autoridade sobre a morte, o morrer, enfim, para que em todas as coisas ter a primazia. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja vamos dizer assim, é aquilo que vai dar toda a orientação. Paulo vai dizer que a igreja é um organismo, mas para que então nós possamos entender até aquela ideia do que criou o visível e o invisível, para que eu possa ter uma vida centrada em Cristo, para que eu possa realmente reconhecer que a minha vida, a nossa vida está realmente nas mãos daquele que criou o universo, daquele que sustenta o universo. As mesmas mãos, as mãos que sustentam o nosso coração. Nós temos que entender. A palavra diz que o Senhor hoje, Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. Então Ele está nas regiões celestiais, Ele está nos céus, e Ele intercede por nós. Bem, se Cristo é o cabeça e nós como igreja somos realmente o corpo vivo de Cristo, nós estamos vivendo essa vida orgânica da igreja. Então a igreja, ela tem essa dimensão aqui natural, mas nós temos uma dimensão sobrenatural, porque a cabeça está nos céus, o corpo se estende para a terra. Então, quando eu busco o Senhor, uma vida centrada em Cristo, nós temos que entender que a vida da igreja é uma vida natural e uma vida sobrenatural. A vida da igreja não é só os cultos, não é só os momentos de oração. A vida da igreja é todo o mover do povo de Deus sobre a face da terra. E todos os momentos que nós estamos nos movendo como igreja, como corpo vivo de Cristo, Cristo, Ele como cabeça, é aquele que vai nos ajudar e nos sustentar em todo momento. Então, na verdade, o relacionamento que torna a igreja uma igreja realmente viva como corpo de Cristo. Então, nesse relacionamento com Cristo, nós passamos a viver estas duas dimensões. Isso é importante porque em alguns momentos nós nos perdemos aí num lado institucional, de uma igreja apenas visível, e aí então você começa a olhar problemas aqui, problemas ali. Não, vamos olhar para a cabeça que é Cristo, e se há algumas intempéries, se há alguns problemas, vamos pedir ao Senhor que nos ajude realmente a voltarmos a ser a igreja corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça, é Ele que inicia a igreja, e Ele diz ali em Mateus 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja. Então, nós temos que sempre ter essa dimensão, é o Senhor que edifica a sua igreja, é Ele que nos edifica. Nós vamos então, a partir deste momento, ter essa autoridade, nós vamos ter essa percepção de que Jesus, Ele tem a supremacia. Ele é o primeiro, Ele é o único, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Eu quero encerrar a uma frase que diz assim: por que devemos viver uma vida centrada em Cristo? Porque Cristo é supremo. Cristo está no centro de todas as coisas. Ele está no centro de quem é Deus. Ele está no centro do universo. Deus vos abençoe. Creia nisso.